Brasil República, revoltas sociais. Gente, vamos dar continuidade às revoltas sociais que aconteceram na República Velha, o período da história do Brasil que vai de 1889 até 1930. Esse é o período conhecido como República Velha. República Velha que é um nome dado por Getúlio Vargas, presidente do Brasil de 1930 a 1945. E o Vargas, quando ele assume, ele se diz o portador da modernidade brasileira, o introdutor de um novo Brasil, um Brasil moderno, um Brasil industrial, um Brasil voltado para a cidade, voltado para o comércio, voltado para a indústria. E tudo o que vinha antes dele era conhecido, representado ali pelo Brasil velho, o Brasil das oligarquias, o Brasil dos cafeicultores, o Brasil do mandonismo, o Brasil do coronelismo, o Brasil da política dos governadores, da fraude eleitoral, da corrupção e tudo mais. Por isso que é conhecido como República Velha. É. Bom, vamos dar continuidade às revoltas sociais. E nas aulas passadas a gente falou muito de revoltas rurais, né, acontecidas no campo, como Revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão baiano, e depois o cangaço, que foi um movimento banditista, né, um bando de cangaceiros andando, perambulando pelo sertão, praticando delitos, praticando furtos, sequestros, fazendo alianças com coronéis, fazendo justiça para uns, depois fazendo alianças para com outros, né, e sempre perseguidos pela polícia volante e perseguidos pelas autoridades, né, os subdelegados, os governadores, presidentes, né, o cangaço deu trabalho ali para as autoridades. Bem, agora nós vamos começar a falar de revoltas que aconteceram na cidade, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. E o Rio de Janeiro, durante a República Velha, ele passou por um processo de modernização, tá? Porque era o cartão postal do Brasil. Todo o país tem uma capital. E essa capital, ela é o cartão postal, né? O cartão postal muitas vezes é a principal cidade de um país. E o Rio de Janeiro é conhecido pelas suas belezas naturais e desde lá da época do ouro, ainda na colônia, vinha se tornando capital, era capital na colônia, depois com a corte de Dom João VI ficou por ali, né? Então se instalou uma malha, os prédios públicos, as ruas, bibliotecas, museus, jardins, né? O Rio de Janeiro já tinha uma estrutura e todos os funcionários públicos, eles moravam ali. Então era a principal cidade, a cidade mais populosa. Só que com a República, com a proclamação da República, veio os presidentes Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, depois vieram os presidentes oligarcas, né, como Prudente de Moraes e Rodrigues Alves. Né? A revolta da vacina se passa no governo Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves, presidente do Brasil, ele era muito alinhado com o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos. E os dois, eles queriam modernizar o Rio de Janeiro. Né? Então, e esse plano de modernização do Rio de Janeiro ficou conhecido como a Reforma Pereira Passos, que é o nome do prefeito do Rio de Janeiro. Reforma Pereira Passos. E essa modernização do Rio de Janeiro pressupunha várias coisas, né? Como, por exemplo, a destruição de cortiços e favelas. Ou seja, aquelas casas, na verdade, cortiços, tá? Porque as favelas vão surgir exatamente aí nesse momento. Os cortiços, eles eram habitações populares que ficavam ali pelo centro da cidade e vocês sabem que naquela época as moradias eram precárias e vinham se tornando cada vez mais precárias com o crescimento da população e ali vinha se tornando um grande foco de doenças, de pestes, de falta de higiene, de odores, né? São os cheiros fétidos, né? Principalmente porque estava ali do lado da Baía de Guanabara. E ratos, animais.
Então, os cortiços e a precariedade da moradia, ela trazia doenças e maus cheiros. E isso, de certa forma, não era bom para o cartão postal da cidade, uma vez que afastava turistas, não só turistas, né, porque essa coisa vai se desenvolver um pouco mais para frente, mas possibilidades de negócios, uma imagem ruim para os estrangeiros, né? Então, essa reforma Pereira Passos visava destruir esses cortiços. Bom, e o que que vai fazer com a população, com a massa que morava ali nesses cortiços? Bom, aí é que entra o problema social, né? Já vamos voltar a isso, mas além da destruição dos cortiços, nós temos a ampliação das avenidas também. Avenida significa progresso, gente, na cabeça, claro, desses reformadores. Porque essa época, o início do século XX, o mundo ele já vinha se industrializando e o ritmo do trabalho, o ritmo da indústria, tudo isso já vinha se desenvolvendo com muita força. E no Brasil não era diferente, o Brasil precisava se integrar a esse mundo europeu, norte-americano, da alta velocidade. E os carros estavam se tornando veículos cada vez mais produzidos em larga escala, e essas avenidas precisavam, os automóveis precisavam de avenidas para o trânsito. Os bondes, né, os bondes elétricos, a eletricidade chegou no Brasil nesse momento, tá, gente? Na verdade, no período de Dom Pedro já tinha um pouquinho, né? Agora está se ampliando a malha da rede elétrica. Então, você vai precisar de avenidas, e isso tudo significa que tem mais negócios, tem mais cafés, tem mais boulevards. O cinema chega no Brasil nesse momento, tá? Então, tudo isso, essa vida urbana, precisa de avenidas, né? Para transitar, para negócios. Então, ampliação de avenidas, construção de novos prédios, inspirando-se em Paris, tá? Paris tinha passado por uma reforma urbana também há pouco tempo, e vinha se tornando modelo cultural para o Brasil no âmbito da arquitetura, no âmbito da urbanização da cidade, da paisagem da cidade, né? Então, prédios, boulevards, né? Tudo isso é inspirado na cidade de Paris. Então, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro vai ganhar também novos prédios, né? Teatros, salas de cinema. E, ao mesmo tempo, como consequência dessa modernização, você tem também a expulsão dos pobres dessas regiões centrais, né? E você tem também o aumento da especulação dos aluguéis nesses novos prédios que estão sendo construídos no centro do Rio de Janeiro. Com essa nova especulação, o que, que acontece com o preço do aluguel, o preço da moradia? Ele aumenta. Quem não pode pagar um aluguel no centro da cidade começa a ter que ir embora do centro da cidade, né? E para onde vão essas pessoas? Aí a gente tem que comparar com São Paulo, né? Olha que interessante. São Paulo, quem não tem dinheiro para pagar um aluguel, que é muito caro, no centro da cidade, vai para a periferia. Fica mais longe, fica mais afastado dos recursos culturais, dos recursos econômicos, do acesso aos serviços. No Rio de Janeiro, a paisagem, a geografia do Rio de Janeiro é diferente, porque ela é formada por mares e morros. Então, a cidade toda, você tem morros por toda a cidade. Então, os pobres que vão sendo afastados dentro desse projeto de modernização, eles não vão necessariamente para as periferias, eles vão para cima dos morros, né? E aí, em cima dos morros, a gente tem o surgimento das favelas, né? As favelas são moradias precárias também, onde essas pessoas que foram expulsas, né, essas camadas populares, elas vão começar a habitar esses morros, né, e esses morros vão ter que conviver com a classe média alta que tem dinheiro para morar no centro. Isso vai provocar diversos conflitos sociais, né? Que inclusive se manifestam até hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? O problema das favelas com, principalmente questão do tráfico organizado, né? Hoje em dia, com relação às pessoas que estão nas partes planas da cidade, né?
Então, a geografia do Rio de Janeiro vai se construindo com moradias precárias e moradias cheias de problemas de incêndios, depois gambiarras para tudo que é lado para levar os recursos da energia, água, abastecimento, né, clandestinidade, né? Então, as favelas vão surgindo aí. E tudo isso, esse projeto de modernização ainda ganhou um novo elemento, né? Ganhou um novo fator, que além desses conflitos sociais por conta da modernização, surgiu nesse momento uma vacina, tá? Criada por Oswaldo Cruz, um grande cientista, um grande médico, que era um grande estudioso, tinha estudado em Paris durante muitos anos, na França, e ele vinha desenvolvendo uma vacina contra a varíola. E a varíola era uma doença que assolava as pessoas no Rio de Janeiro. Era uma peste mesmo e matava centenas e milhares de pessoas. Né? Não se sabia, né, a origem da varíola, né, por que as pessoas estavam morrendo, né? E tudo isso tem a ver com os ratos, tem a ver com a falta de higiene, tem a ver com a questão social da moradia precária, aglomeração de pessoas, acúmulo de lixos e tudo mais, né? Os ares. Então, a varíola é uma doença que ela se transmite num contexto de precariedade social, né? E aí, o Oswaldo Cruz recebe a missão de criar uma vacina para acabar com esse problema, né? E o Rodrigues Alves, Pereira Passos, eles dão maior apoio para o Oswaldo Cruz, e o Oswaldo Cruz cria a vacina e chega para o Pereira Passos e fala, ó, tá aí a vacina, agora tem que vacinar as pessoas. Tá? Acontece que essa vacinação, inicialmente, ela se tornou obrigatória para a população, mas em 1904 a vacina era uma novidade no Brasil, né? Não se sabia, as pessoas não tinham ideia do que era uma vacina. Inclusive elas desconfiavam, né? Vai saber o que está colocando aqui dentro do meu corpo. Não havia informação, divulgação científica, campanha de conscientização. Não havia. Hoje, todo mundo sabe que vacina é importante para evitar sarampo, rubéola, etc, etc. Porque a gente aprende isso desde cedo. Porque a gente sabe isso, nossos pais nos ensinaram, existem campanhas para tudo que é lado, todo mundo toma, então a gente sabe que isso é benéfico para a nossa saúde. Naquele momento isso era uma novidade, então ninguém sabia, né? Inclusive as pessoas desconfiavam, porque, e também tem outro fator, tá? A vacina, ela não era uma picadinha que se aplica no braço, tá? De levinho como é hoje. A vacina naqueles tempos era, você abria com uma pedra, eu pegava uma faca, abria o braço do sujeito e enfiava a vacina lá praticamente, né? Então era um negócio mais invasivo, né? E além da falta de campanha, da falta de informação e essa questão invasiva da vacina, a obrigatoriedade fez com que o setor de saúde da prefeitura ele passasse a meio que invadir as casas das pessoas, obrigando elas a tomarem a vacina. Detalhe, culturalmente, a moral da época, imagine só, você está lá com sua família no seu barraco e aí entra um agente de saúde lá e de repente quer vacinar todo mundo, sua mulher, seus filhos, tá? Sem pedir licença. Então isso cria um novo atrito social, tá? Então estão vendo que está somando uma série de fatores, né? Uma revolta não é uma coisa, não é por conta de um fator pontual. Está somando vários fatores, tá? A modernização, os conflitos sociais, a falta de conscientização, falta de campanha pública, a violência dos agentes de saúde, né? Tudo isso vai se somando e aí a população não aceitou. A população, os populares não aceitaram a vacina, a obrigatoriedade da vacina, e eles vão partir para a reação. Tá? Vão partir para a reação
E aí a gente vai ter, ó, quebra-quebra nas ruas, tá? Então, ó, o povo aqui tá derrubando os carros, bondes, ó, os bondes instalando aqui, né? O povo tá indo pra rua, isso aqui é fotografia, tá? É, fotografia também que chega com força nessa época, né, junto com o cinema. Então a gente já tem os primeiros registros do Brasil, tá? A gente já tem lá na época de Dom Pedro tem alguns, né? Mas aqui na República Velha já tem um monte de registros fotográficos. Olha o povo aqui, né? Todo mundo aí no centro da cidade, na Avenida Central ali, ó, derrubando os bondes, né? Olha só a modernização, a Avenida Rio Branco, né, que foi essa avenida que se abriu, a cidade do Rio de Janeiro, uma das principais avenidas até hoje, né? Olha só como ela é inspirada em Paris, né? Tá vendo? Os prédios, né? Os prédios com essas varandas, esses balaustres, né? Olha, sede do Jornal do Brasil, né? Então, ó, os carros aqui, avenida, carro, movimento, comércio, negócios, jornais, pessoas, tá? E ao mesmo tempo que você tem o progresso, entre aspas, você tem também, olha aqui a sujeira, né? Aí você tem a expulsão do povo. Ó, aqui, os antigos cortiços sendo demolidos. Chega lá, a polícia fala, ó, são ordens vindas de cima aí, a gente tem que derrubar isso aqui, né? Chega a prefeitura lá, tem que derrubar esses cortiços, aí o povo não aceita, o povo se amotina, vem a polícia, tem conflito, aquela coisa que todo mundo já viu alguma vez. Aí esse povo vai para os morros, lá o morro aqui no fundo, né? Então é mais afastado aqui, né? E o povo vai para cá, ó, aí a favela, né? Então aí, tá? Essa é uma das consequências da reforma moderna, entre aspas. Por isso que coloco moderna entre aspas, porque por um lado você tem isso, né? Ó que beleza. Por outro você tem isso, tá? Moradia precária, tá? E aí esses problemas vão se somando, né? E detalhe, tá? Quem morava nesses cortiços aqui, você tinha muitos habitantes que eram ex-escravos, né? Porque a República aqui, ó, a abolição da República da escravidão não faz pouco mais de 10 anos, né? Então, você tem ex-escravos aqui, descendentes desses escravos, que quando acabou a escravidão ficaram sem eira nem beira, né? Porque o Estado brasileiro não deu assistência alguma para essas pessoas. Elas foram expulsas das fazendas, né? E tiveram que se virar aí na vida, sabe-se como, né? E aí, ó, resultado, tá? Então, repressão do governo, tá? Diante das tensões sociais, você tem cada vez mais, ó, isso aqui são charges da época, repressão do governo sem se importar, né, com essas sutilezas culturais, né? Então aqui uma imagem do Oswaldo Cruz, né, com a vacina na mão e o povo aqui atacando ele, né? Ó, aqui mais uma imagem da vacina, representada aqui como uma flecha, né? No braço do pessoal, vacinação forçada, olha o sangue saindo aqui, né? Então, isso aí, tá? Que mais imagens, tá? Ó, o Oswaldo Cruz aqui, grande cientista, deu um nome, inclusive, no instituto de saúde chamado Fiocruz, né? Que inclusive está capitaneando aí uma das principais instituições ligadas ao SUS, né? Do Brasil na área de saúde, né? A vacina da Covid vai vir por lá, né? Convênio Brasil-Oxford, né? Através do Instituto Oswaldo Cruz. Olha aqui, né? O povo saiu nas ruas, se revoltou e teve conflitos durante dias, tá? Durante dias com as autoridades, né? E o povo fez barricadas, inclusive, né? O povo fez barricadas e teve tiro, teve mortes de um lado para o outro, tá? Tem um filme que se chama Sonho Tropical, né? Que conta muito essa história da revolta da vacina. Um filme muito interessante, tá? Brasileiro, todos deveriam assistir. Sonho Tropical, né? Então, conta muito essa história da revolta da vacina aqui, tá?
Gente, então é isso. Próxima aula a gente vai para a revolta da Chibata, que aconteceu na Marinha Brasileira e os marinheiros sendo maltratados, tá? Um abração.